foi feita uma pergunta complexa, como aliás são as perguntas feitas por aqui. A Nelly quer saber como lidar com pessoas que trabalham sob pressão e com tudo isso piorado pelo fato do nosso momento econômico ser muito delicado e isto fazer com que essas pessoas elas fiquem muito mais assim autopressionadas em relação à obtenção de lucros, né? Essa é uma pergunta, como eu disse, bem complexa. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, que nós não precisamos e nós não temos como resolver completamente todos os problemas. Tem coisas que de fato não são da nossa alçada. Isso é super importante de se entender, tá? Um analista, um terapeuta, seja lá quem for, nem tudo é da alçada dele. Eu sei que muitas vezes na relação com a pessoa que atendemos e tem todas aquelas questões, todas aquelas críticas acerca do laço transferencial. Tem gente que acha que esse laço é totalmente maldito, totalmente ruim, antiterapêutico. Tem gente que acha que é positivo. Tem pessoas que têm uma visão mais intermediária. Mas, independentemente de qualquer coisa, há sempre um nível de transferência que se estabelece e o que se quer é amparar, é resolver, é ajudar, né, aquele que nos procura em tudo. Mas nós precisamos lembrar que nem tudo é é uma demanda legítima, é uma demanda que vai se resolver clinicamente. É por isso que, inclusive, um dos pilares da formação é a análise de quem vai analisar, né? Até para que a pessoa tenha também consciência dos seus limites. Esse é um ponto assim, super importante. Porque se o analista ele ajuda naquela esfera em que ele pode e que ele tem como ajudar, ele já faz muito, mas muito mesmo. Se ele não atende ou não segue o anseio de fazer tudo, de lidar com tudo, a contribuição dele já é demais. Por mais que não resolveu, né? Mas sempre vai ser assim. Um médico vai pegar um paciente e de repente aquele paciente precisa até de uma intervenção cirúrgica e o paciente passa pela intervenção cirúrgica e, enfim, resolve aquilo que era da esfera do especialista médico, mas não resolve tudo, a vida do cara não sai resolvida. Por quê? Porque aquilo não era uma questão médica, um economista e assim sucessivamente. Bom, eu estou dizendo tudo isso para chegar no seguinte ponto. É claro que alguém que se vê ameaçado de perder o que tem, de não ter resultados, esta ameaça é real e ela possui consequências reais. Isto sempre vai ser uma fonte de tensão. É super importante de lembrar disso. Bom, como a pessoa responde a esta tensão, se ela paralisa ou não, né? Se ela se desestabiliza completamente, aí, neste ponto nós podemos ajudá-la, mas nós nunca poderemos anestesiá-la completamente, sabe? Levá-la àquele lugar de paz, onde ela está totalmente resolvida, indiferente às coisas. E isto não é da nossa alçada. E eu pessoalmente nem sei se seria bom a pessoa ficar livre, inclusive, deste tipo de aflição, porque, afinal de contas, ela poderia perder o ímpeto para a batalha, para a transformação e para a mudança. Então, olha só, tudo para dizer o seguinte, que simplesmente, ainda tem outro detalhe, simplesmente se sentir pressionado não indica um problema. Bom, se a pessoa realmente está pressionada, se ela tem muito em jogo, ela estaria apenas respondendo a um estresse existente na situação ou no ambiente. Isso é problemático? Não é, até aí não. Vocês entendem? Assim, bom, tem muitas coisas que de fato são estressantes. E reagir a esse estresse não é um problema. É claro que se a reação é exagerada, é um problema. É claro que o estresse constante vai produzir outras coisas, outros problemas, isso é verdade. E nós podemos ajudar nessas questões secundárias, mas nós não podemos entender que a pessoa, porque ela reagiu, que ela tem alguma disfunção por conta disso.
e que se ela se pressiona para ter lucros, até porque ela pode se sentir, e está inclusive verdadeiramente ameaçada, que ela está com um problema. Não é bem assim, ela está reagindo ao seu ambiente. Quando eu digo seu ambiente, não é exatamente o seu ambiente físico, mas todas as coisas que estão ao redor dela e que estão em jogo. É uma reação até certo ponto bastante natural. Tem pessoas que, aliás, querem se livrar disso e para isso, né, vão atrás de ajuda de químicos e tudo mais para relaxar, ficar numa boa, se sentem bem e se prejudicam gigantescamente. Tem pessoas que usam substâncias com esse propósito, né, para relaxar diante do estresse. Essas substâncias, além de prejudicar em termos de desempenho, ainda são viciantes. Então, não é legal. É muito melhor, por exemplo, indicar práticas meditativas, práticas relaxantes, que podem atenuar o estresse e ajudar, inclusive, o paciente a se conscientizar de que esse estresse é natural e que responder a esse estresse é, inclusive, importante para ele, para que ele possa partir para a briga e para a batalha. Agora, se os efeitos deste estresse são levados para outra área, se os efeitos desse estresse são extrapolados, se o paciente ele tem prejuízos, está cada vez mais prejudicado dentro de casa, digamos assim, né? As relações estão perturbadas, a amizade dele, as relações com amigos estão prejudicadas, por exemplo, se a cobrança que ele tem de si em termos de resultado é tão grande que ele está, inclusive, se prejudicando porque está se cobrando demais, aí é outra história. Se com certeza, ele está se prejudicando porque está se cobrando demais, porque às vezes a pessoa está se prejudicando não é nem pelo estresse dela, porque realmente a situação está grave pra caramba, né? A situação está terrível. E não tem saída. E não é ela, não é o estresse dela, porque realmente a situação está terrível. Tem muitas áreas, por exemplo, que tem um freio econômico. Isso é muito comum. Aqui no Brasil já está acontecendo isso. Tem muitas áreas onde a pessoa está parando de comprar, está parando de investir. É porque o cara está estressado? Não, é porque o investidor, o comprador, ele não quer mais, ele sente que não é o momento para investir, ele sente que ele precisa decidir com muito cuidado onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, de fato, neste momento, tem muitas pessoas que empobreceram demais, que tiveram prejuízos muito grandes e que estão bastante estressadas. E algumas delas imaginam até que os prejuízos que têm são aumentados por conta do seu estresse e acabam se culpando, quando na verdade não tem uma relação tão direta assim. Mas tem casos, sem dúvida alguma, onde sim, a pessoa fica estressada, aí ela fica paralisada, ela tem bloqueios, ela não consegue ter ideias, por exemplo, ela tem um bloqueio criativo, ela está mais ansiosa na relação com as outras e tudo isso forma uma cascata e ela se prejudica. Bom, nestes casos há uma intervenção sem dúvida alguma. Geralmente isso acontece porque um gatilho é disparado e invoca alguma questão não resolvida. Então, digamos assim, uma hipótese aqui. A pessoa ela se sentia completamente insignificante e se escondia por detrás do trabalho. E tinha resultados, né? E aquilo era a máscara social dela. Agora que tudo isso caiu, aí pronto, a impotência dela foi revelada e ela está super estressada por conta disso. Isso é analítico, né? Isso pode ser descoberto dentro de um tratamento. A pessoa ela teve uma relação familiar problemática no passado e ela sentiu que lhe faltou muita coisa e agora ela tenta curar a relação passada cuidando da família de uma maneira diferente do modo como ela recebeu cuidado e, enfim, ela se cobra por conta disso, ela quer ser esta
protetora, esta cuidadora, e de repente teve uma reviravolta, ela percebe que não consegue, e essas questões todas que ela conseguia conter por conta deste processo, agora ela não consegue mais. Então, percebe que o exagero ocorre porque uma coisa liga a outra. Essa ligação é uma ligação canalizadora. Uma coisa canaliza outra que estava presente e que não foi devidamente tratada. E por que não foi devidamente tratada? Porque é muito comum em análise haver uma coisa chamada de demanda, né? Então, alguém sofre e porque sofre, porque se sente sofrendo, leva aquilo para ser trabalhado em análise. Se a pessoa não se sente sofrendo, ela se cala. E aí aquilo só vai ser descoberto depois que o processo evolui. Aí algo comparece no processo. E é até interessante o momento que comparece, porque é um momento que parece até que a análise está falhando. Não tem mais nada, assim. Como a motivação é a demanda, se a pessoa sente assim que resolveu, aí fica um esmorecimento, né? Assim, não tem mais nada para contar, tá tudo bem. Então parece até que está chegando a queda daquele processo. E às vezes até é, mas muitas vezes é uma questão da evolução, por incrível que pareça, do processo. É o ambiente se preparando para que isto salte. É claro, se houver transferência, se tiver havido um processo de análise eficaz atrás, né? Aí o ambiente, neste ponto de amadurecimento, é preparado para que salte aquela questão que estava contida. Então, muitas vezes, isso tem esse problema todo, porque havia essa questão que não foi tratada. Não foi tratada por quê? Seja porque o cara não levou para análise, porque ele não sofria por aquilo, seja porque o tratamento ainda não havia evoluído até este ponto.